vocês, eu tenho que dizer uma coisa. Eu sou a Laís do Diogo. E Diogo é o Diogo da Laís, né? Não é? Somos lá da igreja do São Dimas. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, com toda certeza. Você casou errado. Todo mundo que está aqui nessa igreja hoje casou errado. E talvez você esteja pensando assim, não, mas eu casei certo. Que eu casei com alguém da igreja, que eu respeitei a castidade. Quem que é essa menina aí para falar que eu casei errado? Casei certo. Pois eu te digo, você casou errado. E vocês vão descobrir por quê daqui a pouco. Nós vamos falar disso hoje, né? De casamento. Só que você que está solteiro, você tem que ficar feliz. Porque sabendo dessas coisas, você vai escolher muito melhor. Então presta atenção. Você está namorando, então aí que tem que ouvir mesmo. E os casados, ó, abre os dois ouvidos aí que esse casamento tem que melhorar, hein? Tem que melhorar muito. E eu vou começar com uma pergunta, Diogo. Qual que é o segredo de um casamento feliz? Qual que é o segredo? Você não ouviu? Qual que é o segredo de um casamento feliz? O que está acontecendo? O gato comeu a língua? Tá mudo, não é? Fala pouco? Às vezes talvez seja mesmo. Bom, mas como ela disse, eu sou o Diogo da Laís. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o casamento ele não é uma criação da sociedade. Não é algo que o homem criou. O casamento é algo que Deus projetou e Ele criou. E quando a gente tenta viver um casamento de acordo com o que o homem diz, de acordo com o que a sociedade manda, não vai funcionar. Porque aquele que criou o casamento também criou algumas regrinhas para que o casamento possa funcionar. E se você tentar viver longe dessas regras, se você tentar viver apenas conforme a sociedade, desprezando o plano que Deus criou para o casamento não vai funcionar. Então essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, verso 8. Verso 18. Vamos fazer mais uma oração? Santo Deus, Pai querido, a Tua palavra está aberta e pedimos que o Senhor nos ajude a aprendermos o que é viver com uma só carne. Que o Senhor nos ajude a nos desapegarmos do eu e realmente olharmos para a pessoa que está do nosso lado, para olharmos para o outro. E assim, apenas assim, poderemos ser felizes. Que o Senhor guie esta palavra, esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gênesis 2, 18 diz que: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Auxiliadora que lhe seja idônea. E eu gostaria de destacar um outro ponto aqui. Esse auxiliadora que lhe seja idônea, a gente também pode entender como opositora idônea. Como assim? Ano passado eu tive que assumir uma obra. Eu sou engenheiro civil. O engenheiro que eu tinha colocado naquela obra, ele não estava conseguindo atingir ali os prazos, e eu assumi aquela obra. Era uma obra de 124 apartamentos. Lá tinha um time de mais de 100 pessoas, e eu trabalhei muito por 6 meses para conseguir entregar aquele prédio. E quando eu chegava em casa cansado, às vezes nervoso, o que eu encontrava em casa? A minha esposa, que a única coisa que ela sabia falar era assim: você precisa entregar essa obra no prazo, você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar um jeito, eu não quero saber, você tem que conseguir. Era isso que eu ouvi em casa. Muitas vezes eu ficava nervoso, mas por muitas vezes esse questionamento, essa oposição me fazia questionar se realmente não tinha mais alguma coisa que podia ser feita. E várias vezes eu tive boas ideias e a gente conseguiu avançar mais um pouco. Então a esposa, ela é a opositora.
mas não se esqueça que ela é a opositora idônea. Ela está ali para questionar, mas para questionar de uma forma que a gente possa crescer. E às vezes você, homem, você fica nervoso, não fica? Você fica irritado, porque parece que essa mulher me desafia em tudo, parece que nada está bom, parece que ela sempre quer mais, mas louve a Deus por isso, porque você sabe que muitas coisas você só mudou, você só cresceu na sua vida, porque você tem alguém do seu lado que é uma opositora idônea. Então que a gente possa aprender a usar isso, que você, mulher, saiba usar essa grande qualidade, e que você, homem, saiba aceitar também essa grande qualidade. Isso mesmo. A base do que vocês precisam saber para um casamento dar certo é o seguinte: um casamento bom é um casamento a 3. Mas calma que não é poligamia, não. Ó, casamento a 3. Eu, você, você e Deus. Pensa num triângulo. Triângulo, ok? Todo mundo imagina um triângulo na sua frente, certo? Triângulo. Eu e o Diogo, você, esposa e marido, estão na base. Aqui, nas duas pontas de baixo do triângulo. E Deus está em cima. Correto? Todo mundo imaginou? Então todo mundo faz assim com o dedinho, vai. Isso. Você e seu marido estão aqui e Deus está lá em cima. Quanto mais, vamos acompanhar comigo, quanto mais você se aproxima dessa ponta, você e seu marido se aproximam de Deus, seus dedinhos estão mais juntos ou mais separados? E quando você está unido com Deus, você está unido com seu marido. Não se esqueçam jamais dessa lição. Você e seu marido é um triângulo amoroso entre Deus, você e seu marido. Então, quanto mais vocês estiverem perto de Deus, mais vocês estarão juntos um do outro. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais longe vocês estiverem de Deus, mais longe você vai estar do seu cônjuge. Mas essa é a base principal, só que tem muito mais coisa. Como aplicar isso? Como aplicar esse triângulo no nosso casamento? Como aplicar essa proximidade de Deus para as coisas fluírem? Como, Diogo? Quais os segredos, Diogo? A maioria das pessoas não sabe onde a felicidade está. E muitos se enganam buscando a felicidade nos bens materiais. Eles acham que a conquista de uma casa melhor, ou de um carro melhor, ou de um emprego melhor, vai trazer a felicidade. E quando as pessoas realizam os planos dela, elas descobrem o quê? Que a felicidade não está ali. Se a felicidade estivesse numa boa sociedade ou num belo estilo de vida, países como a Noruega, que tem um índice, que tem um IDH muito alto, seriam os países mais felizes do mundo. Mas a verdade é que países que têm IDH muito alto, como a Noruega, também tem um alto índice de suicídio. Então tem alguma coisa estranha aí. As pessoas, elas acham que elas vão poder encontrar felicidade em algum lugar, ou que elas vão casar para fazer o outro feliz, ou para ser feliz. Mas, quando a gente pensa na matemática, se você pega o número 1 e multiplica pelo número 1, o que acontece? O resultado é 1. A pessoa que decide casar, primeiro ela precisa estar bem resolvida com ela mesma. Ela já precisa ser uma pessoa feliz. Ela já precisa ser uma pessoa inteira. E ela precisa encontrar uma outra pessoa feliz que também seja uma pessoa inteira. Então duas pessoas, uma pessoa inteira e outra pessoa inteira, quando elas se multiplicam, elas viram uma única pessoa inteira. Mas quando você pega uma pessoa inteira e pega uma pessoa que é meio, 0,5, uma pessoa cheia de problemas, quando a gente multiplica 1 por 0,5, que resultado é? 0,5. Uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de problema, quando ela se junta, muitas vezes o resultado é pior do que se aquela pessoa tivesse separado. E quando a gente pega duas pessoas com problemas, duas pessoas cheias de dificuldades, uma pessoa que é 0,5, outra pessoa que é 0,5, ou seja, os dois são meio, e a gente multiplica. Qual que é o resultado? 0,25. A soma de duas pessoas problemáticas é mais problema ainda. A soma de duas pessoas mal resolvidas quando se casam, o resultado é que elas vão ter ainda mais problemas.
Então a gente precisa se encontrar, a gente precisa entender o nosso propósito nessa terra e ser pessoas bem resolvidas, para aí você casar com outra pessoa bem resolvida, e aí o resultado vai ser melhor e não pior. A matemática de Deus é mesmo extraordinária. Pensa numa mãe, gente. Uma mãe ali tem um bebê, já começa que o bebê estica toda a barriga dela, depois fica um corpo totalmente diferente, e dá um cansaço, e são noites sem dormir, e tem que amamentar, e tem que cuidar, e tem que educar, e tem que dar carinho, e tem que fazer parar de chorar, e tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E o que o bebê traz para a mãe? O que o bebê ajuda a mãe? E a mãe ali toda acabada, mas toda feliz, realizada, a menina a vida dela, a menininha a vida dela agora. Porque a mãe, ela tá o que? Ela tá servindo. E quanto mais ela serve, mais feliz ela é. E às vezes a gente casa e acha que é o outro que tem que fazer, que tem que ficar esperando, que o outro é isso, que o outro é aquilo. E você perde a matemática de Deus, que é servir. Servir. Quanto mais você serve, mais feliz você vai ser. Você serve, você é mais feliz. Eu procuro, busco, tomo atitudes para fazer o Diogo feliz. Eu estou servindo e, consequentemente, nessa matemática de Deus, eu vou ser mais o quê? Mais feliz. Eu vou ser cada vez mais feliz. A gente não pode se esquecer desse detalhe. Na Bíblia tem um verso que está escrito assim, ó. Maior é o quê? Melhor é dar do que receber, e maior é o que serve. E a gente tem o exemplo do Rei do Universo, Jesus Cristo. Ele veio nessa terra para fazer o quê? Servir, dar a vida por nós. E ó, ele foi muito realizado quando ele cumpriu a missão, vocês não acham? Não precisa achar não, é só ler na Bíblia e constatar. Então, o segredo, a matemática de Deus está em servir. Quanto mais você fizer pelo outro, mais feliz você vai ser. Mas, então, como cultivar melhor esse ato de servir? Porque a gente quer as coisas na mão da gente. A gente quer que as pessoas venham a nós. Não é natural nosso isso de querer servir, mesmo a gente sabendo que é melhor. Mas, e aí, Diogo, como é que faz? No nosso trabalho a gente tem muitas tarefas, né? E a gente se perde quando a gente não coloca as tarefas na ordem de prioridade. E na sua vida você vai se perder também se você não colocar as coisas na ordem correta de prioridade. Qual que é a coisa mais importante? Qual que é a área mais importante da sua vida? Espiritual. Então, primeiro é Deus. Para você ter um bom casamento, primeiro você tem que estar bem com Deus. Esse é o primeiro ponto. Depois de Deus, quem é que vem? O cônjuge. E é importante dizer o cônjuge, porque tem pessoas que confundem e falam assim, é a família. Mas a família pode ser grande. Quem que é a família? A família, primeiramente, é o cônjuge. O seu marido, a sua esposa é mais importante do que os seus filhos. É como se você pensasse que a árvore, que a esposa, é mais importante do que os frutos, que são os filhos. E os filhos, depois, é a terceira coisa mais importante. E depois, por quarto, aí vem os parentes, né? E alguma mãe ou pai, às vezes fica chateado quando o filho fala que virou parente. Mas é verdade. A gente tem que entender que a gente tem três famílias. A gente tem a família do passado. Qual que é a família do passado? É aquela de onde você veio. É o seu pai, a sua mãe. O que você tem que fazer com essa família? Você tem que dar um significado novo para ela. Você tem que ressignificar. Você tem que entender que certas coisas já passaram. Você tem que perdoar. O que eles fizeram foi o melhor que eles podiam. Mas agora você vai criar a segunda família. A segunda família é quando você casa com o seu cônjuge. Essa é a mais importante. Essa é a segunda família que você tem que dar a sua vida pela sua esposa, se for necessário. Mas tem a terceira família também. A terceira família é quando vem os filhos. O que você tem que fazer com os filhos? Você tem que treinar. Treinar eles até a idade que for possível. Porque depois não vai ser mais possível. E aí essa terceira família, que são os filhos, eles vão cuidar da vida deles. Eles vão seguir a vida deles. Mas você vai ficar com quem em casa? Com a sua velhinha, com o seu velhinho, com o cabelo branco, porque os filhos foram embora. Então você tem que cuidar dessa segunda família. A primeira já foi, é o passado. A sua esposa é o seu presente. O filho é o futuro, vai crescer e vai embora. É isso. Né?
quando a gente pergunta quem é você, aí muitas vezes as pessoas elas respondem assim: eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pedreiro, eu sou isso, tá? Mas a primeira coisa que a gente devia responder é nessa ordem: primeiro eu sou cristão, depois eu sou bem casado, e depois eu sou pai ou sou mãe, e por quarto você é pedreiro, você é serralheiro, você é engenheiro, não importa, nessa ordem. Mas isso não é só palavras bonitas, você precisa aprender a viver dessa forma, você precisa aprender a honrar as prioridades dessa forma, porque tem muita gente que acha que tem sucesso quando tem uma promoção no emprego, quando está com a conta bancária cheia, quando o patrimônio já está no nível que ele quer, e algumas pessoas acham que apenas por isso tem sucesso. Mas tem muita gente nessa situação, mas a família está destruída, o filho não aguenta nem conversar com o pai, as pessoas não conseguem nem sentar numa mesa e ter um jantar de 1 hora, porque elas brigam. Como que uma pessoa pode dizer que tem sucesso na vida profissional se ela não tem sucesso com a família? Para mim, esse tipo de gente são pessoas fracassadas, pessoas que precisam rever as prioridades, porque no fim da vida dela, ela vai se arrepender terrivelmente. Só que muitas vezes não vai dar mais tempo de recuperar, de ter o sucesso verdadeiro na vida, porque o tempo já passou e muitas pessoas já se foram e não vão voltar mais. Então, que você possa dar um novo significado sobre o que é ter sucesso na sua vida, ter sucesso em todas as áreas. E quais são os principais desafios, Laís, e os problemas que os casais têm enfrentado hoje? Olha, são muitos. Mas sabe que eu escutava uma coisa antes de casar? Que diziam assim pra mim: não, porque o primeiro ano de casamento é o melhor, é lua de mel, é tudo maravilhoso, são flores e rosas. Só que aí eu casei, e eu não sei vocês, mas esse negócio não deu certo pra mim não. O primeiro e o segundo ano foram os mais difíceis, já estamos 9 anos casados, então tem anos aí. Gente, imagina 2 pessoas completamente diferentes um do outro, criadas de forma totalmente diferente, comia coisa diferente, fazia coisa diferente, pensava de jeito diferente, aí essas 2 pessoas decidem morar embaixo do mesmo teto. Como é que o primeiro e o segundo ano vão ser o melhor? É aí onde tem os maiores embates, é aí onde as coisas vão se reagrupando. E tinha uma questão, vou até compartilhar com vocês. A gente, antes de casar, comprou um terreninho ali, construiu a nossa casa. E aí, os negócios iam bem, graças a Deus, vão muito bem até hoje. Só que a gente estava começando, né? E o Diogo já tinha uma mentalidade mais aberta, de novos investimentos, de tomar mais risco, empreendedor nato. Só que eu não. Eu fui criada numa família assim muito tradicional. Meu pai trabalhava, minha mãe também, cada um tinha o salário deles, era tudo bonitinho, comprava uma coisa, não vendia de jeito nenhum, e assim era a minha cabeça. Daí o Diogo veio com uma história que tinha que vender a nossa última casa. Eu falei: não, eu não assino a escritura. E ele ficou muito nervoso com isso. E assim, foi uma briga assim terrível, porque eu simplesmente falava: eu não vou assinar, você não vai vender, você vai ficar querendo vender, eu não vou assinar. Só que ele sabia que era necessário isso para crescer. E aí que está a questão da mentalidade, um dos maiores desafios do casamento. Porque você precisa, seja o marido ou a esposa, você precisa querer crescer, você precisa querer aprender. E aí eu me perguntei: mas será que eu estou certa mesmo nesse meu pensamento? E eu fui ler, eu fui buscar, eu fui estudar, eu falei: Diogo, você está certo, vamos vender a casa. Imagina se eu falasse: não, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Eu ia ser sempre assim, mas meu casamento não ia não, porque ia acabar com certeza. Então tenham isso em mente, questão de mentalidade. O que a gente pode ter na nossa rotina, né, para ter um bom casamento? Algumas pessoas acham que para ter um bom casamento tem que viajar bastante, não é? Mas depois que você volta da viagem, então não é viajar bastante. A gente precisa aprender a ter uma rotina que faça sentido, a ter uma rotina que aproxime a família. A gente já faz um tempo que a gente aprendeu a fazer o culto toda manhã.
E infelizmente a pesquisa mostra que os adventistas têm feito cada vez menos o culto familiar. E eu não sei se você faz, mas se você não faz, você precisa começar. Eu espero que até o fim desse culto você tome a decisão de fazer algumas coisas diferentes na sua vida. Porque a gente tem resultado de acordo com aquilo que a gente faz. Você pode sair daqui, terminar essa mensagem, achar que a mensagem foi legal, talvez não foi tanto assim, mas o que você acha, se foi legal ou não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A única diferença que vai fazer é as decisões que você vai tomar. Então, se você não faz, eu espero que você tome a decisão de fazer. A gente sempre lê uma meditação e a gente ora, né? E a gente aprendeu a orar assim. Sabe o que é legal? Todo dia, gente. Todo dia. Sabe o que é legal? Se você estiver brigado, como é que você vai orar desse jeito? Aí vai ter que fazer as fases, né? Por isso é tão importante. Tão importante. E o ideal é que você ainda faça o culto 2 vezes por dia. De manhã e à tarde. Se está brigado, as coisas já resolvem. E se tem filho, você põe o filho ali no meio também. Se os filhos estão brigados, vai ter que resolver naquele momento. Isso é rotina. Rotina. A gente tem o costume também de ler livros, eu grifo os livros, aí depois eu vou até ela lá, e aí eu releio tudo que eu falei ali, e a gente às vezes passa mais de 1 hora conversando. A gente faz muita coisa junto, às vezes tem um treinamento para ir, ela nem tem que ir, já teve vez que ela foi no hotel e ficou trabalhando no hotel só para ficar junto. E tem casal que busca fazer tudo separado. Você tem que aprender a ter uma rotina onde o máximo de coisa que você faz, sua esposa faz também. Às vezes você vai procurar um esporte, tenta procurar um esporte que a esposa gosta, para vocês irem juntos, vai para a academia, se puder ir os dois juntos, crie uma rotina onde vocês façam o máximo de coisa juntos. Tem uma coisa que eu aprendi, tinha um rapaz que ele casou, e aí ele tinha um problema. O problema é que a esposa dele deixava as portas do guarda-roupa abertas, deixava a gaveta aberta, e aquilo incomodava ele. No começo ele deixava para lá, mas aí aquilo começou a incomodar e ele foi conversar com a esposa dele, e a esposa dele falou, tá bom, eu vou começar a fechar. Aí o que acontecia? Ela começava a fechar as gavetas, fechava as portas, mas passava alguns dias, voltava a deixar as gavetas tudo abertas de novo. E aí o tempo foi passando, algumas vezes ele conversava e tal, e a mesma rotina. Até que eles tiveram um filho, e aí o filho estava lá um dia andando, e a gaveta estava aberta. O filho tropeçou e bateu o olho na gaveta. E quase pegou o olho. O menino foi para o hospital para ver o que tinha acontecido. E aí o rapaz ficou muito irritado. Ele falou, agora ela vai ter que mudar. Não é possível que ela não resolva agora essas gavetas. Olha o que aconteceu. Quase deixou o meu filho cego. E essa é uma história real. E aí ele foi e tal, e conversou com a esposa, e a esposa não conseguiu mudar. E aí ele chegou, ele tomou a decisão que ele ia se divorciar. Ia se divorciar por causa da gaveta, por causa do filho e tal. E aí ele começou a fazer conta. Ele começou a calcular quanto que o divórcio ia custar. Aí ele pensou, tem que dividir carro, tem que dividir casa. Aí ele viu que o divórcio ia ficar muito caro. E aí ele fez uma outra conta. Ele começou a calcular quanto tempo ele ia gastar para fechar as gavetas e fechar as portas. Aí ele viu que era mais barato fechar a gaveta. Aí esse homem, ele conta que ele virou o melhor fechador de gaveta que esse mundo já viu. Essa história, eu gosto muito dela porque é uma realidade da minha vida. Eu nunca pensei em divorciar. Mas não é tanto assim. Mas a Laizinha aqui, ela deixa as portas tudo abertas. Eu deixo! Gente, é uma vez ou outra só. Sabe o que eu fiz? Como a gente mudou de casa, eu coloquei amortecedor nas portas, coloquei amortecedor nas gavetas. Se você fechar a gaveta só um pouquinho, vai fechar. Ela fecha sozinha. Mas sabe o que a senhora Laís ela consegue fazer? Ela consegue deixar a gaveta mais aberta ainda. Aí o amortecedor não fecha. Mas eu aprendi que é mais barato fechar a gaveta. Hoje eu não falo mais nada. Eu chego em casa, a gaveta está aberta, as portas estão abertas, e eu já vou fechando. Eu já vou fechando. Só uma porta ou uma gaveta só. Eu não sei se você passa por isso, mas eu tenho certeza que você já passou, ou talvez você ainda vai passar. Coisas muito pequenas, que é mais fácil você resolver, você fazer, do que ficar reclamando, do que ficar implicando. E tem casais que chegam a se divorciar
por causa de coisas tão pequenas como essa. Então, se for preciso, vira o melhor fechador de gaveta que você puder, mas não fica reclamando. Às vezes acaba com uma noite em casa, às vezes acaba com um fim de semana, por causa de uma gaveta, por causa de uma porta, por causa de uma toalha. Então pense nisso. Você às vezes vai ter que escolher entre estar certo, entre ter razão e ter paz. Não dá para ter razão o tempo inteiro. E coloque isso na sua rotina. E rotina, pessoal, homens aqui, mulheres, quem vai casar ainda, combina. Não, todo sábado à noite a gente vai fazer alguma coisa diferente. Nem que seja andar na praça de mão dada, mas é regra. Todo sábado à noite tem que sair e fazer alguma coisa. Você tem que criar essas rotinas fixas, e não só de sair, mas outras coisas também, para você estar mais próximo do seu parceiro, da sua parceira. Tem que ser rotina. E agora, gente, olha, vou ensinar uma coisa para vocês, que talvez esse ensinamento salve o seu casamento. Prestem muita atenção. Isso que eu vou ensinar não serve só para casamento, mas principalmente para casamento. Prestem muita atenção agora. Se não prestou atenção em nada, agora é hora de você prestar atenção. Você não pode sair dessa porta sem ter na cabeça o que eu vou falar, que são as linguagens do amor. Sabe por que isso é importante? Porque cada um tem a sua. E se você não sabe do seu parceiro, da sua parceira, seu parceiro ou sua parceira não está se sentindo amado, e sabe de quem é a culpa? É sua, que não está demonstrando. E eu vou ensinar para vocês agora a forma exata de você fazer o seu parceiro, seu cônjuge entender que você ama ele, contando um pouco uma partezinha assim da nossa história. Às vezes eu vou pro sofá de casa, a gente já não assiste série, filme, nada, só documentário, filme baseado em fatos reais. E eu sento lá do lado do Diogo. E pra mim, eu só tô sentada do lado do Diogo. Daí eu começo assim, amor, me abraça. E às vezes ele não abraça. E às vezes, eu tô lá na cozinha, preparando um café da manhã, né? Principalmente no domingo eu faço isso na minha rotina. E eu dou lá o prato de comida pra ele. E o Diogo fala assim, muito obrigado. Sabe, com um olhar assim. E aí, às vezes, eu falo muito eu te amo pro Diogo, não falo, amor? Falo muito, não falo. Às vezes deve até incomodar ele. Mas o Diogo nem liga quando eu falo isso. Só que se eu estiver no bendito sofá, assim, ó, ele não me abraça. Mas se eu pegar o meu celular, acabou o dia. E pra mim, se eu tô no sofá com ele e ele pega o celular, pra mim tanto faz. Sabe por quê, gente? Isso é linguagem de amor. São 5. Eu tenho 3 e o Diogo tem as outras 2. Ou seja, a gente não tem nenhuma linguagem de amor semelhante. E olha as linguagens de amor. Palavras de afirmação, que é o quê? Eu te amo, você tá linda, você tá lindo. Palavras de afirmação. 2, tempo de qualidade, que é você estar junto sem pegar o celular. 3, presentes. Uma flor, uma rosa, às vezes uma roupa, um perfume. Presentes, é a terceira. 4, atos ou gestos de serviço, que é um café da manhã, preparar o ovo dele, entregar na mão dele. E o 5 é o toque físico. E eu disse, eu tenho 3, ele tem 2 e nenhuma é igual. Ó, a minha é palavras de afirmação, presente e toque físico. Aí a dele é tempo de qualidade e atos ou gestos de serviço. Ou seja, se eu falar, Diogo, eu te amo, fazer um carinho e dar um chocolate pra ele, o Diogo não vai se sentir amado. É verdade ou não é, Diogo? Ela não consegue nem me dar presente, porque eu falo assim, quando eu quiser um presente, eu falo o que eu quero. É assim. E o contrário, se o Diogo vir ficar do meu lado, assistindo TV, e não me abraçar, e até abrir a porta do carro, puxar a cadeira pra mim, eu não vou me sentir amada. Então, o Diogo sabe que pra eu me sentir amada, ele vai ter que me dar um negocinho, falar eu te amo e fazer um carinho. E eu sei que pra ele se sentir amado, eu vou ter que sentar do lado dele, às vezes sem abraçar, porque ele não gosta muito de toque físico. Às vezes ele, né, tolera porque ele sabe que é a minha linguagem de amor, não é? Mas eu vou ter que sentar do lado dele e fazer alguma coisa especial para que ele veja que eu tomei tempo para ele. E agora, rapidamente, eu quero que você
fique do lado do seu parceiro e fale para ele qual é a sua linguagem de amor. E você, homem, fale para ela qual a sua linguagem de amor. Porque a partir de agora, saindo por essa porta, vocês vão aprender a fazer o seu cônjuge se sentir amado. Vai rapidinho. Ó, palavra de afirmação, que é eu te amo, você tá lindo. Tempo de qualidade é a segunda. Terceira, presente. Quarto, atos ou gestos de serviço. E quinto é toque físico. Foi? Aprenderam? Vocês aprenderam mesmo? Por favor, vocês não esqueçam disso, porque isso é o que vai garantir vocês terem um casamento feliz. Ó, vou falar de novo. Primeiro, palavras de afirmação. Segundo, tempo de qualidade. Isso significa estar sem celular, tá bom? Terceiro, presente. Quarto, atos ou gestos de serviço. E quinto, toque físico. Entenderam? Então vocês tratem de não esquecer, tá bom? Porque isso vai fazer toda a diferença. Se você se esquecer, é só pôr no Google 5 linguagens do amor. Vai estar lá. Lembra que o que a gente está falando aqui não vai mudar a sua vida em nada se você não tomar a decisão, se você não executar, certo? Às vezes algumas pessoas dizem assim: meu casamento está ruim. Mas o casamento todo está ruim? O casamento todo está ruim, está tudo ruim. Não tem como o casamento está tudo ruim. Alguma área do casamento está ruim. E aí você precisa entender que o casamento é como se fosse lá Brasília. Brasília tem os ministérios. Aí tem o Ministério da Economia. Às vezes o casamento está ruim porque está tendo muita briga na parte financeira. Tem o Ministério da Espiritualidade, por exemplo. Às vezes está ruim porque é a espiritualidade. Tem o Ministério da Educação dos Filhos. Às vezes é a educação dos filhos. Então nunca fale que o seu casamento está ruim. Sempre identifique a área que está com problema. E vai e trabalhe naquela área. E também pense nas áreas do seu casamento, não para você resolver problema, mas para você melhorar cada área do seu casamento. Antes de dar problema, você, como um servo de Deus inteligente, você já vai investir. Vai investir no Ministério do Turismo, né? Vai investir no Ministério da Economia, da Espiritualidade, Ministério da Saúde. Você vai investir nos ministérios para ter um bom casamento. As pessoas, elas conversam sobre coisas muito bobas antes do casamento, né? E elas deveriam se conhecer melhor e perguntar coisas mais profundas. Coisas como, por exemplo, o que você pensa a respeito de fé? Quem é Deus para você? Quantos filhos você quer ter? Você é uma pessoa que trabalha demais ou você é uma pessoa que busca trabalhar ali até as 5, 6 da tarde e à noite você quer ter livre em casa? Como que você pretende educar os seus filhos? Você vai ser uma pessoa mais frouxa ou você é uma pessoa mais rígida, mais regrada? As pessoas deviam perguntar sobre essas coisas. Daqui 20 anos, você quer estar morando em qual tipo de casa? Que tipo de carro para você tá bom? Você é uma pessoa que gosta de estudar muito ou pouco? As pessoas deviam se conhecer, se conversar sobre isso antes do casamento. E o limite das diferenças. Como saber se você deve casar ou não com a pessoa? Jamais, mas jamais mesmo, nunca, em hipótese alguma, você casa com alguém achando que a pessoa vai melhorar. Vocês ouviram, né? Você tem que conhecer os defeitos dela antes de casar e fazer a segunda pergunta. Se essa pessoa não mudar, se ela não melhorar esse defeito, eu vou conseguir ficar casado com ela pro resto da vida? Se a resposta for sim, aí você casa. Se for não, mas não caia na tentação de achar que essa pessoa vai mudar. Porque a grande maioria das vezes ela não muda. E sabe o que acontece? Vocês acham que melhora ou piora? A maioria das vezes piora. Então, solteiros, não se esqueçam disso. E agora? Jesus, ele disse, né, se você quer construir um prédio, uma casa, primeiro você tem que calcular se você dá conta. Antes de você entrar no casamento, você precisa calcular se as diferenças, se você vai dar conta de suportar isso. Porque senão você começa o casamento e não termina a construção dele. Eu vou até falar umas coisas aqui que alguns não vão gostar.
São verdades que doem, que vai doer em alguns, eu tenho certeza disso. Só que para abrir mais seu coração antes de eu falar essas coisas, eu vou te contar uma breve história. Aconteceu esses dias com a gente. Estava conversando lá com um colega e ele estava dizendo que ele estava comprando uma casa lindíssima, maravilhosa, num condomínio, uma casa grande, né? Uma mansão mesmo. E a casa nesse condomínio era bem cara, mas já estava 2 anos fechada. E aí o cara, o dono dela, colocou a venda porque estava 2 anos fechada. E estava um valor compatível com o mercado, a casa era linda. E aí ele foi lá querer comprar a casa. Gente, presta atenção no que aconteceu. O dono da casa, que estava 2 anos a casa fechada, ligou para esse nosso colega e começou a chorar desesperadamente. Mas assim, um negócio absurdo mesmo, chorava em prantos, dizendo que ele tinha muito dinheiro, ele tinha construído aquela casa para que os filhos ficassem próximos, os netos ficassem próximos, só que todo mundo abandonou ele, não falava com ele. E ele estava em prantos. O nosso colega disse que a ponto dele assim, querer encontrar o cara porque achava que ele ia cometer um suicídio. De tão assim, ruim que ele estava. Por que eu estou te contando essa história? Não faz sentido mansão nenhuma, não faz sentido dinheiro nenhum, posição nenhuma se a sua família não estiver dentro da sua casa. Se a sua família não quiser estar próxima de você. Se você se sentir sozinho. Então abre seu coração para falar o que eu vou dizer agora. Para ouvir, aliás, o que eu vou dizer agora. Algumas coisas polêmicas. Será que celular tem que ter senha e o marido ou a esposa não saber? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Diogo tem senha no celular dele e eu na minha, óbvio, por questão de segurança. Se alguém achar o celular e tal. Mas eu sei a senha do Diogo. Você sabe a minha, Diogo? E por que eu não saberia a sua senha? Você tem que saber e lembrar que a nossa família aqui na Terra é representação de Deus. Vocês sabiam? Que o maior símbolo de Deus na Terra é a família? Sabe por quê? Porque eu casei com o Diogo e a gente virou uma o quê? Uma só? E é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um só, não é? Como é que ele vai ter senha e eu não vou saber a senha? Só que aí, mulheres, por favor, né? Vocês não pegam o celular do marido de vocês e fica ali olhando na cara dele, porque vai ser uma coisa muito constrangedora você estar desconfiando dele. Então, né? Bom senso aí. Mas, se precisar pegar para alguma coisa, você sabe a senha e vice-versa. Aí, outra coisa. Conta separada. Conta do banco separada. Vocês imaginam Deus Pai falando assim? Ó, isso aqui é meu, isso aí é seu. Separado, assim, ó, separado. Vocês imaginam isso? Gente, é uma só carne. O que vocês não entenderam disso? Uma só carne. Então não tem isso é meu, isso é seu. Não, isso é nosso. Casou, é uma só carne e é nosso. Lembra da história da mansão. Não adianta você ter lá o seu bem, o seu patrimônio, seja lá o que for, intacto se você não estiver com a pessoa que você ama. Se a sua família não quiser, não querer estar perto de você. Quem tem conta separada e decidir juntar, você vai ter problema para arrebentar e você não tem noção. Só que qual que é a questão? Deus, ele quer que você junte, que você tenha os problemas e que você resolva os problemas. O casal que tem as contas separadas, o que eles fizeram? Eles jogaram os problemas para debaixo do tapete. E eles não tocam mais no assunto. Mas o problema está lá. Então Deus quer que você junte a conta. Você vai ter problema para arrebentar, meu amigo. Você não tem noção do que a gente passa. Mas Deus quer que você resolva. Hoje não temos problema nenhum. Mas no começo, por imaturidade, a gente tinha problema. É isso que Deus quer que você resolva. Se você não juntar, você nunca vai resolver esses problemas. Eles só vão ficar escondidos. E você não vai conseguir amadurecer esse sentido que Deus gostaria. Outra coisa, essa história de homem ficar curtindo foto de mulher, não existe isso não, gente. Nem mulher curtindo de homem. E não tem essa história de eu ter amiguinho e o Diogo ter amiguinha. Não tem isso. E jamais ficar sozinho, seja lá com quem for, se for do sexo oposto. Nem carona, nem isso, nem aquilo. Personal trainer, proibido mulher ter personal trainer homem. E vice-versa. São coisas básicas. Eu não estou dizendo aqui que você vai trair, que você está mal intencionado. Só que, gente, Satanás está o tempo todo querendo colocar a gente em você.
independente do sexo oposto, é só o seu marido, é só a sua esposa. Não se esqueçam disso. Não quebrem essa regra. Porque quebrou, ó, o inimigo está comemorando, porque agora ficou fácil. Existe alma gêmea, Diogo? É a pior besteira que inventaram. Quando eu penso em alma gêmea, eu lembro de Isaac e Rebeca. Rebeca só chegou, olhou, alma gêmea, casou. Por que deu certo? Porque ele era temente a Deus e Rebeca era temente a Deus. Os dois estavam sob Deus e deu certo. Era isso. Esse negócio de alma gêmea, eu até acredito, eu até acho que Deus quer que você case errado. Como assim casar errado? Deus, ele entende que o ser humano é diferente demais. Você não vai achar alguém igual a você. E se for igual a você, vai dar errado também, porque Deus quer a opositora idônea, para que você cresça. Então, não existe casar certo. Você não vai casar com a pessoa ideal. Deus te dá, sim, um monte de orientações para que você escolha a melhor pessoa. Mas achar que vai dar tudo certo, não vai. Vai ter que trabalhar muito. E se os dois forem tementes a Deus, está tudo certo. Por isso que eu disse que todo mundo aqui casou errado. Porque não tem pessoa certa, não tem metade da laranja no sentido de alma gêmea. Tem pessoas que querem fazer dar certo. E aí as coisas acontecem, porque se trata de atitudes. E quais são os indícios de fim de um relacionamento? Fim de relacionamento. Hipercrítica. Se você está num relacionamento que tem muita crítica, você está caminhando para o fim de relacionamento. Pensa um pouco, está resolvendo a crítica? Se não está, muda de estratégia. A pessoa que vive na defensiva. A defensiva é: eu não vou falar com você sobre esse assunto. Não vamos resolver isso agora. Fica deixando o problema para depois. O escapismo. A pessoa fica arrumando desculpa. Não, agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que fazer tal coisa e tal. E não resolve o problema. E o pior de todos é o desprezo. Aquela pessoa que olha para o cônjuge e fala: ih, esse aí não tem jeito não. Esse aí vai morrer desse jeito. Não adianta nem falar. Deixa essa praga aí que não tem jeito. Tem um monte de gente que pensa desse jeito. Então, não tenha isso dentro da sua casa. A gente está caminhando para o fim. E quando eu tinha 16 anos de idade, eu vi uma situação muito chata dentro de casa. Eu estava vivendo ali, né? Meu pai e minha mãe dentro de casa, viviam mal, mas estavam ali. E de repente aconteceu um problema na minha família. E numa noite, numa sexta-feira, o meu pai saiu de casa. E ali eu fiquei muito triste. Chorei muito, fui lá, orei a Deus. E no sábado seguinte, eu tinha 16 anos. E eu vim para essa igreja aqui. E aqui Deus, ele transformou a minha vida. Só que essa situação que aconteceu na minha família me fez eu tomar uma decisão. Eu orei ali para Deus e eu falei assim: Senhor, eu não quero ter uma família dessa. Eu vou construir uma nova história. Eu vou formar uma família segundo a tua vontade. E naquela noite, com 16 anos de idade, eu tomei essa decisão. A decisão de construir uma família segundo a vontade de Deus. E eu não sei se você já tomou essa decisão, mas eu espero que você tome essa decisão agora. A decisão de construir uma família segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. E de lá para cá, graças a Deus, o que a gente tem feito tem sido nesse caminho. Essa garota aqui, eu tenho certeza absoluta que foi Deus que colocou ela na minha vida. Resumindo muito por conta do horário, eu orei por 2 semanas e ela apareceu dentro de casa. Não foi convidada, não foi chamada, ela apareceu dentro da minha casa. No dia seguinte a gente conversou. Na sexta-feira da mesma semana, a gente estava namorando. 3 anos depois a gente casou. E a gente já está junto há 9 anos. Então eu tenho certeza que Deus trouxe ela para dentro da minha casa, fruto de uma oração. E eu não tinha nenhum apego de falar: eu quero que a minha namorada seja assim. Não, eu só sabia o que Deus esperava de uma mulher, de um marido, só. Então que você decida que Deus conduza a sua vida, que Deus conduza a sua família.
O segredo do casamento está em você se doar para o outro, em você servir ao outro. Sempre que algo de ruim acontece, eu tenho uma frase na minha cabeça. A frase é o seguinte: amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Quando tiver uma briga e você for tentado a falar alto e falar aquilo que não devia, peça para o Espírito Santo cravar isso no seu cérebro. Amor é o único caminho. Quando a gente olha para Jesus Cristo, Hebreus 12:2 diz que, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A gente tem que entender que a vida é sobre servir o outro. Só que esse serviço em amor, ele traz um resultado. O serviço que Cristo fez nessa terra com amor, trouxe um resultado. E o verso diz assim, que ele olhará o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito. Se você decidir servir a sua esposa, servir o seu cônjuge, servir a sua família, às vezes com penoso trabalho, tem uma promessa para você. Aqui diz assim, que você ficará satisfeito. Então que você decida servir a sua família, que você decida a partir de hoje não ficar amarrado aos problemas do passado, mas permitir que Deus entre na sua família e transforme a sua vida, a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e dos filhos, e assim por todas as gerações que se seguirão, para que assim por toda a eternidade você possa aproveitar aquilo que Deus deu de mais precioso para cada um de nós. Amém? Alguma coisa é impossível para vocês? Algumas coisas são impossíveis? Mas e para Deus? Sabe o que eu aprendi e tenho colocado muito em prática? Só é impossível se eu quiser. Só é impossível se você quiser. Sabe por quê? Você acha que não vai dar certo, que é impossível, você nem faz, você nem tenta. Mas quando você tem isso em mente, só é impossível se eu quiser, e você lembra que você tem o Deus do universo, que é seu Pai, você vai lá e faz de tudo. Eu não sei como que está a sua vida, seu casamento, sua família, só que talvez você tenha pedido um sinal de Deus. Se você pediu hoje, você recebeu. Porque aqui você aprendeu um monte de coisa, as principais coisas para fazer da sua família um pedaço do céu na terra. Mas depende de você. Deus já fez tudo por você. Deus já mandou tudo que ele precisava. Mas é agora a sua atitude de sair daquela porta e fazer diferente. E cuidar de verdade da sua família. Amém. Muito do tempo, vamos só orar. Eu quero que você fique em pé. Abrace o seu cônjuge, abrace alguém da sua família que está aqui. É assim que abraça, tá? Assim. Abraça aí. Abraça o seu cônjuge ou o seu familiar. Eu quero que você leve o seu pensamento a Deus, para que Ele possa transformar o seu coração. Encosta a sua cabecinha no seu cônjuge e vamos orar. Santíssimo Deus, Pai querido, nós somos pessoas muito diferentes, às vezes muito orgulhosas, muito arrogantes. Nós queremos, Pai, te clamar que o Senhor tome conta do nosso coração e nos ajude a sermos pessoas totalmente desapegadas do eu, desapegadas do orgulho, mas que possamos realmente entregar a nossa vida a Cristo, porque essa é a única maneira de ter uma família plena, uma família feliz, uma família que de fato vive segundo os teus planos, a tua vontade. Que o Senhor transforme primeiro o nosso eu, o nosso coração, e assim com certeza a nossa família será transformada. Nos dê muita sabedoria, muita iluminação, paciência, para que saibamos conduzir aquilo que o Senhor deu de mais precioso para cada um de nós, que é a nossa família. Acima de tudo, que nós possamos sair daqui com decisões tomadas, sejam grandes ou pequenas, mas que nós possamos mudar as nossas ações, e não só falar palavras bonitas, mas viver
executar, ter ações que mostrem Cristo na nossa vida e através da nossa família. Te agradecemos muito, em nome de Jesus Cristo. Amém.